Então, vamos lá. O princípio da publicidade, né? Então, a publicidade dos atos públicos permite um maior controle social do poder público por parte dos cidadãos. Os agentes públicos realizam as atividades de interesse da coletividade, por isso, atos sigilosos, condutas secretas e atividades disfarçadas são contrárias às atividades exercidas pelos agentes públicos. Então, aqui, por que existe esse princípio da publicidade, né? O que a gente tira dele, né? O que ele quer dizer? É que tudo que a administração faz, e aqui não só a parte de licitação, tá? Aqui podemos aplicar isso aqui em tudo, a parte de prefeitura, né? Ali do prefeito, os atos do prefeito, os atos da administração daquela prefeitura, se for algum órgão público, os atos praticados, né, pelos servidores daquele órgão, né? Tudo. Eles não podem ficar ocultos, né? Assim, os servidores, os agentes políticos, eles não podem fazer as coisas de uma maneira, ou já de caso pensado, de que ninguém fique sabendo o que eles estão fazendo, né? Então, por isso os atos são públicos, mas além de ser, não adianta só os atos ser públicos, mas porque por mais que o ato é público, dependendo do jeito que ele é feito, né, dependendo ali o que o agente quer fazer, né, quer passar ou não, ele, por mais que ele seja público, mas a gente, cidadão, né, a sociedade não vai ficar sabendo. Se ele quiser esconder, ele consegue esconder, né? Então, assim, os atos são públicos, beleza, mas se não der publicidade para os atos, ninguém vai ficar sabendo, né? Um ou outro lá que está lá dentro da administração, que faz parte, tal, pode ser que fique sabendo de alguma coisa, que comente e tal, mas né, o objetivo da publicidade é justamente esse, né? Que o maior número possível de pessoas fique sabendo o que está acontecendo dentro da administração pública, né? Seja ela qual for, seja o setor que for, seja no hospital, na escola, na prefeitura, lá no exército. Lógico, quando a gente fala de exército, quando a gente entra em forças armadas, né, aí entra a questão da segurança nacional, que aí tem várias restrições, né? Você não vai ficar sabendo tudo que o exército está pensando em fazer ou está querendo deixar de fazer e tal, né? Qual que é a estrutura, qual que é o poder bélico, né? Porque às vezes, através de alguma informação ou outras, é possível concluir alguma coisa desse tipo. Então, não, aí outro, é diferente, né? Não entra muito aqui, né? Quando a gente fala de segurança nacional, de exército, né, esse tipo de coisa, a publicidade daí é diferenciada, né? Não é assim, estamos falando aqui do normalzão mesmo. Então, os atos, além de serem públicos, eles precisam os agentes precisam dar publicidade a eles, né? Então, assim, os agentes precisam, de alguma maneira, mostrar para a sociedade, mostrar ali para os cidadãos, para os administrando, o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer, o que ele pretende fazer, né? Então, é isso que quer dizer, né? Por quê? Para a sociedade, né? Para nós, cidadãos, para a gente, pagador de imposto, para a gente ter um controle, para a gente saber o que está acontecendo, se concorda com aquilo, se não concorda, se quer ou não quer, entendeu? Então, sim, né? A publicidade é isso. Os agentes públicos, sejam políticos ou não, de alguma maneira, dá publicidade para o que está sendo realizado ali dentro da administração, né? Dentro da parte administrativa, né? Então, a publicidade visa dar transparência nos atos administrativos, não são apenas a visibilidade com a vinculação indireta oficial à imprensa, mas todos os atos. Então, aqui não é assim, quando a gente fala de publicidade, né, lógico, está diretamente ligado à transparência. Depois a gente vai falar de transparência, mas a diferença básica entre publicidade e transparência é que a publicidade é isso, colocar em algum lugar que todo mundo possa ver, possa ficar sabendo. E a transparência é colocar de um jeito, seria em locais que as pessoas vão entender. Não adianta você dar publicidade, mas de uma maneira que ninguém entende, ninguém sabe aquilo que você está querendo dizer. Né, então, assim, por mais que deu a publicidade, mas não deu a transparência. Então, assim, a diferença básica é essa. Transparência é você dar a publicidade de uma maneira que qualquer um entenda. Porque, né, senão a administração lá, ela fala que deu a publicidade, colocou uma placa lá na entrada da cidade. Mas colocou uns dados lá, sei lá o que lá, que ninguém sabe o que é aquilo, para que serve aquilo. Então, deu publicidade, mas não foi transparente.
Então, qualquer cidadão tem o direito ao acesso nas informações públicas, os administradores devem ser fiscalizados a todo momento, e por isso seus procedimentos devem ser transparentes. Então, assim, qual que é a importância de toda essa publicidade e de em locais, né, em lugares que realmente são acessíveis, né, que as pessoas têm acesso, é para que o cidadão, as pessoas saibam o que está acontecendo, e se for o caso, reclame, né? Reclame, tome providências, ou elogie, se for o caso, né? Então, assim, é para isso. Quando a gente fala que vamos trazer agora aqui para o âmbito de licitação, publicidade, nome de licitação, o que, que é? É colocar o edital, né? Dar visibilidade ao edital em lugares que as pessoas têm acesso. Hoje em dia, isso já não cabe tanto, porque tem os portais aí que captam o edital e distribuem, né? Então, sim, lógico que esse princípio aqui é desde quando existe licitação, que era naquela época que as prefeituras lá, os órgãos federal, principalmente, que era mais até a União e tudo mais, que eles, né, publicavam o edital lá, o aviso de licitação, informava que ia ser comprado tal coisa, contratado tal serviço, aí fazia lá a publicidade através do Diário Oficial, né? Então, colocava lá no Diário Oficial que aquela nota lá, né, que no dia tal, hora tal, ia ser contratado X coisa, né? Aquele aviso de licitação lá. Colocava lá no. Fugiu o nome? Oh, caramba. Colocavam lá no Diário Oficial. Né? Só que, assim, quem que ia ver aquele Diário Oficial? Principalmente quando falava de federal, né, de órgão federal. Quem que ia ver o Diário Oficial lá de Brasília, lá? O resto do país ninguém sabia o que estava acontecendo, que ia ser contratado, né, quanto. Então, o número de participantes era baixo, ali você conseguia direcionar os editais, né? Você conseguia direcionar as compras, né? Porque a publicidade era dada, mas não era eficaz, não era eficiente. Hoje em dia já não tem como você falar isso, porque, primeiro, pela obrigatoriedade de vincular nos sites, né? Então, todos os órgãos aí tem lá a parte de licitação dentro do site e vai divulgar o edital lá. E também, né, não estão desobrigados, apesar que o município aí ficou naquela, ele obriga, não desobriga, mas ainda está obrigado, tem que vincular também no Diário Oficial. O que é Diário Oficial, né? Vamos falar que também, o Diário Oficial é algum jornal de grande circulação daquela região ali. Então, se é âmbito municipal, seria que um jornal aí do teu município aí, que tem uma circulação boa, ter lá ter nele lá a parte do aviso de licitação. De federal, teria que ser um jornal de nível nacional, né, para ter o aviso e tal. Então era complicado. Hoje em dia não. Hoje em dia, além de divulgar nesses lugares, até o próprio Diário Oficial já está na internet e ainda tem a divulgação nos sites de cada órgão. E muito mais vantajoso que isso, né, o motivo que todo mundo hoje fica sabendo, quem quer, por conta do site aí que você paga e vem os avisos, né? Todo dia chega aviso de licitação lá, do Brasil inteiro, né? De todos os órgãos aí não é só Compras.net, é do Brasil inteiro, mesmo de tudo, chega aviso lá conforme o ramo que você quer, o produto que você quer, chega os avisos do que vai ser comprado. Nas próprias plataformas, você pega o Compras.net, você pesquisa edital lá, você vai no DLL, você vai pesquisar, qualquer um você pesquisa também. Né, se for do estado também, por exemplo, que o Compras do Paraná, você entra lá, pesquisa. Então, sim, hoje em dia, a parte de edital para licitação, quando a gente traz para licitação, a parte de edital já está muito fácil essa publicidade, né? Não tem como mais os órgãos querer esconder, é muito difícil. Mas não é só edital, né? Não é só da publicidade ao edital que você está cumprindo ali o princípio da publicidade, né? Além do edital, precisa dar publicidade a todos os atos da licitação. Então, que as fases da licitação devem ficar à disposição de quem quer que seja, desde a fase interna até a entrega definitiva do objeto. Inclusive, qualquer um pode conferir a quantidade e qualidade dos objetos. Então, isso aqui também já entra na parte de publicidade. Então, o teu concorrente entregou um produto lá que você não sabe qual que é, você não sabe se é bom, se é ruim. Se você aqui invocar o princípio da publicidade, você tem direito a ir lá e ver o produto. Você pega o produto na mão, você até usa o produto, dependendo do que for. Testa, né?
para saber se é bom, se não é, se funciona ou não funciona, se está respeitando o edital, os descritivos e tudo mais, né? Então, que é outra importância aqui do princípio da publicidade, a gente saber usar ele, né? Esse que é um ponto. Você pode ter acesso aqui, invocando o princípio da publicidade, à fase interna de licitação, agora com as cotações de preço lá. Através das cotações de preço, você também consegue ver as marcas que foram usadas como referência ali para cotação, para aquele preço. E, né, através disso, você vai saber o que cotar. Então, aqui você pode invocar o princípio da publicidade através disso, porque não é só a publicidade do edital, é a publicidade da licitação inteira. Desde lá de quando ela inicia até acabar o contrato, né? Ainda na vigência do contrato, você também pode ter acesso ali ao contrato, às entregas, à quantidade, né? Você tem acesso a tudo. Tirando uma coisa ou outra que, por algum motivo, pode prejudicar alguém, né? Assim, mas de geral, você pode ter acesso a toda a documentação, é tudo público. Então, esse princípio é de fundamental importância para o procedimento licitatório, pois ele garante a publicidade ampla dos editais. Os interessados tomam conhecimento que haverá contratação do poder público e qual objeto será contratado por meio da divulgação de abertura de licitação em jornais de grande circulação e diário oficial. Tá? Então, aqui ainda mantém-se tudo arquivado para qualquer cidadão interessado em analisar o preço, colaborando com a livre concorrência. Então, aqui não é só também quem é licitante, quem é empresa, não, qualquer um, qualquer pessoa. Você pode chegar lá como pessoa física normal, cidadão, e pedir para analisar lá, pedir para ver um processo licitatório. Tudo é arquivado, né? Fica aquele arquivão gigante lá. Tudo é arquivado, tudo certinho, com data, objeto, tudo mais, né? Para conseguirem achar também, né? Não adianta nada fazer tudo, mas na hora que precisa não acha. Então fica tudo lá arquivado, fica disponível para quem quer que veja. Até depois de acabado o processo, fica. Eu não lembro se é 5 ou 10 anos que é a obrigatoriedade de manter tudo arquivado. Mas, assim, né? Então, assim, a grande importância do princípio da publicidade é essa. Você ter acesso ao processo inteiro. Então, às vezes, você está com alguma dúvida, alguma coisa lá, que você não... Aí você liga, pergunta, a administração não passa, o cidadão lá, responsável pelo setor de licitação, não quer passar, aí você toma uma medida cabível lá, faz um pedido formal mesmo, escrito, né, invoca o princípio da publicidade e tal, tudo mais, para você conseguir o que você quer, o que você precisa. Porque é obrigatório eles fornecerem, né, não pode esconder, não pode querer que você não fique sabendo. Aqui até, quando a gente fala de prefeitura, você manter um certo contato e xaropear eles um pouco lá, encher o saco, para quê? Para você não ficar sabendo só quando abre a licitação. Conforme o processo que eles estão mexendo, que eles estão trabalhando, você já tem uma noção de quando a licitação vai abrir. Então, sei lá, às vezes tem licitação grande, 100, 200 itens, né, que em 8 dias ali, às vezes não dá tempo. Então, você manter um contato lá e sempre estar perguntando e tal, às vezes você consegue, através disso, já ali fazer uma previsão de quando vai abrir, né? Isso aí acontece quando você tem interesse em algum certo tipo de produto, um produto específico, principalmente quando essas licitações com vários itens, e aí, para você saber quando que ela vai abrir, você dá uma perguntada lá e tal, se ninguém quiser responder, você protocola alguma coisa, para você ter uma noção de quando ela vai abrir, o mês que vai abrir ali, alguma coisa assim. Normalmente, para saber isso, eu indico, né, eu oriento que você olhe a do ano passado. Então, você vê quando foi a do ano passado, você vai ter uma ideia de quando vai ser desse ano. Normalmente, a diferença de tempo é um mês. Não sei que aconteça alguma coisa muito excepcional, mas ali a diferença é de 15 de um mês, porque a administração, ela trabalha, já tem lá um cronograma, né? Então, primeiro faz uma licitação disso, depois faz daquilo, depois daquilo, já tem um certo cronograma. Às vezes aparece alguma que precisa ali com mais urgência, alguma coisa do tipo, e aí vai entrar na frente, aí atrasa um pouquinho, ou adianta e tal, mas assim, dá para ter uma noção, olhando a do ano anterior. Consigo ver no edital o local da entrega do produto para um órgão federal? Sim, o edital tem que ter, é obrigatório ter o local de entrega, né? Sempre vai ter, para qualquer licitação, sempre vai ter o lugar de entrega. Inclusive municipal, né? Às vezes a entrega não é da prefeitura, não é, né? Você tem que ver lá não é em um lugar só, você tem que ver lá no edital daí, sempre tem lá
a entrega, né? Como vai ser, né, o lugar que vai ser, o prazo de entrega, sempre tem lá no edital. Esse aqui é outra coisa que entra no princípio da publicidade. Se por acaso não tiver, você pode até impugnar o edital, né? Se estiver faltando algum tipo desse tipo de informação no edital, você pode até impugnar, dizendo que não teve a publicidade correta. Tem mais outros princípios ali que vai aplicar também no caso desse, mas a publicidade é um deles. Então, a publicidade oficial autopromocional da agente pública, especialmente vedada pela Constituição Federal, em vigor, né? Não vou falar artigo, né? A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podemos constar nomes, símbolos, imagens, tal. Que coloquei aqui isso mais para uma curiosidade, né? Quando a gente fala de publicidade, às vezes o administrador lá, ou os agentes aí do setor, né, do servidor, não pode publicidade, muito cuidado, porque muita gente já foi condenada por improbidade por conta de publicidade feita e tudo mais. A publicidade pode, na verdade, ela não só pode, como ela é obrigatória, tem que ser feita, só que tem que ser feita da maneira certa. Publicidade não é autopromoção de agente público, não é autopromoção de agente político. A publicidade, feita de maneira correta, ela só vai informar ou educar. Por exemplo, uma campanha de, de vacinação lá, uma campanha para as pessoas formalizar alguma certidão, alguma coisa do tipo. É uma campanha educacional, ela vai passar ali algum tipo de informação educativa, né, orientando a pessoa para fazer aquilo lá. Uma campanha vamos pensar aqui, de prevenção à diabetes, né? O município pode fazer, o estado pode fazer, a União pode fazer uma campanha de prevenção à diabetes. Vai fazer todo o material publicitário com conteúdo ali, né? Visando informar como se prevenir, as consequências disso, alguma coisa do tipo. E para isso, não vai pôr o prefeito lá, né? Falando, né? Todo lugar aparece o nome do prefeito, aí é foto do prefeito, a foto do presidente, não sei o quê. Não, isso aí não, aí está tendo autopromoção, aí não pode, é proibido. Mas a publicidade em si, ela não é permitida, como ela é obrigatória. Os municípios não respeitam muito, não, mas ela é obrigatória. Todos os atos deveriam ter publicidade. Todo município ali, a cada 3 meses, mais ou menos, deveria fazer utilizar algum tipo de veículo, né, para dar publicidade ao que a administração fez nesse período, ou deixou de fazer. Para quê? Para o cidadão saber o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, para reclamar, por exemplo, está querendo gastar dinheiro para fazer um não sei o que lá na cidade, mas o hospital está precário. Então, deveria se dar publicidade ao que vai ser feito no futuro, nos meses futuros, para a população poder reclamar, falar, não, em vez de gastar dinheiro lá, faz o hospital, né, arruma o hospital. Então, sim, publicidade aqui é nesse sentido. E aqui também entra a parte de licitação, né? A partir do momento que você é dado uma boa publicidade a licitação, o que vai ser comprado, a licitação é o gasto do dinheiro público. Então, a população também deveria acompanhar e saber o que está sendo licitado, porque automaticamente ela está sabendo como é que o dinheiro dela está sendo gasto, se está sendo bem gasto, se está sendo mal gasto, né? Mas não tem muito essa visão. E aqui já vou me estender um pouquinho mais aqui, vou falar para vocês. A parte de publicidade, para quem é do marketing digital, ou para vocês, se conhecer alguém que é de marketing digital, a parte de prefeitura, qualquer órgão, pode contratar pessoa de marketing para fazer isso aqui, para dar publicidade a esses atos que eles não dão, através do próprio Instagram, do próprio Facebook, da prefeitura, da secretaria ali vigente, né, do hospital, seja lá o que for, e se pode contratar até um gestor de tráfego, que é a pessoa que é responsável por fazer esses anúncios pagos, essas coisas, vai contratar como? Ou por pessoa física, como eu falei lá, ou através de uma empresa mesmo, que é através de licitação. Então, se você conhece alguém desse ramo, você pode falar para ele, você sabia que você pode ser contratado pela prefeitura? Pode falar, você está louco, eu trabalho com design, né, faço anúncio, faço tráfego, pago, né? Então, mas a prefeitura deveria contratar para dar publicidade aos atos dela.
E tem muitos que já estão contratando já, tá? Estou falando porque eu até esse dia atrás eu vi. Tem muitos aí que já está contratando e tudo mais. Antigamente se contratava por agência, agora já não, já está contratando pessoa mesmo. Até para... Porque o volume é menor, né? Às vezes se gasta menos, não precisa ter um volume tão grande de gasto, então se contrata um profissional da área, vai ficar mais barato. Então, só para vocês terem uma ideia aí do tamanho do mercado de licitação, e provavelmente vai começar a aparecer esse tipo de contratação aí para esse pessoal aí de marketing digital, de produção de conteúdo, de design, né, de Canva, de gestor de tráfego, tudo isso aí. Uma pergunta aí, alguma coisa? Eu respondi. Então, vamos lá. Princípio da moralidade. Esse princípio está ligado diretamente com a probidade administrativa. Os atos não devem ser apenas legais, com fundamentos técnicos e jurídicos, respeitando os princípios da legalidade, mas sim praticados com ética, respeitando os bons costumes e o comportamento aceitável de um administrador público. Aqui, o que é essa moralidade aqui, né, dentro da administração, do direito administrativo, das licitações? Aqui está ligado junto com o princípio da legalidade, porque a gente precisa saber o que é o princípio da legalidade, senão aqui a gente não entende a moralidade. A gente viu lá no princípio da legalidade que os atos administrativos, né, os atos públicos, eles devem respeitar a lei, eles devem ter uma previsão legal para eles serem legais. Né? Enquanto a gente, cidadão, a gente é permitido fazer tudo aquilo que a lei não diz, né, tudo aquilo que a lei não proíbe, a gente pode fazer. Já a administração, não, ela tem que fazer, ou ela só pode fazer aquilo que a lei prescreve, né, aquilo que está na lei. Se não está na lei, a administração não pode fazer. Beleza. Aí que entra aqui a questão da moralidade. Está na lei, está dizendo lá que tal ato é permitido, a lei está dizendo. Mas só isso não quer dizer que o ato é moral, né? Porque ele pode ser legal. Se está lá na lei, é um ato legal, mas ele pode ser imoral. Né? O ato pode ser considerado legal, mas ele é imoral. Então, por mais que haja previsão legal do ato, se este estiver em desacordo com a moral social, a ética e o comportamento social aceitável, ele não deve ser praticado. Né? Então, isso aqui. Aqui, daí, lógico, é um princípio bem subjetivo, porque quando a gente fala de moral, de ética, é complicado, né? Assim, é uma subjetividade gigante nisso, né? Mas é isso. Aí, até a questão moral, né? Ela até, às vezes, tem uma certa diferença de região para região, de cidade para cidade, né? Às vezes, o que é mais imoral num lugar é menos imoral no outro, né? Mas, assim, né? Tem essa subjetividade aí. Mas depois eu dou uns exemplos que a gente vai, né, consegue entender um pouco melhor. Como o princípio da moralidade para alguns autores tem um sentido vago e impreciso, devido a tal princípio fazer parte da moral do agente, o qual pratica e executa as atividades da administração pública, vale fazer um paralelo ao princípio da boa-fé, no direito civil, o qual também está pautado na conduta do agente. Então, aqui, quando a gente fala de moralidade, para a gente não ficar num âmbito tão subjetivo assim, a gente faz um paralelo com a boa-fé. Né? O que é a boa-fé? É quando você pratica um ato, não com a intenção, né, prévia de prejudicar alguém, ou não sabendo que aquele ato vai prejudicar alguém, vai dar alguma consequência negativa de alguma maneira, né? Isso assim, bem resumido, é a boa-fé, né? Você pode até fazer alguma coisa que não é muito certo, né, que depois você viu que o resultado foi negativo, mas, assim, no momento que você praticou o ato, você não tinha consciência disso, você achou que você estava fazendo uma coisa boa. Depois você percebeu que aquilo não era bom, era ruim, prejudicou alguém, né, deu alguma consequência negativa. Mas no momento ali, você utilizou da boa fé, você fez porque você achou que estava ajudando, porque era o certo a ser feito, alguma coisa do tipo, né? Essa é a boa fé. Então, que também, querendo ou não, a gente entra na questão subjetiva, né? Como é que você vai entrar na cabeça da pessoa e saber se realmente ela teve boa fé ou não?
né, se ela fez de caso pensado, né, na prática a gente fala isso, né, fez de caso pensado ou não, né, mas é isso, né, assim, a moralidade está ligada a isso, para a gente tentar dar um pouquinho de tirar um pouquinho do abstrato, né. Por uma perturbação da ordem jurídica semelhante, a produzida pelo abuso de direito, o desvio de poder, ambos têm a mesma causa, imoralidade na intenção da gente, levando à escolha de fim metavisco e irregular. Em ambos se verifica um desvio de consciência em colocar o poder jurídico ao serviço de tal fim. Em ambos, se nada parece inadequar ilegalidade, quando está aqui é o seguinte, a gente tentar entender um pouquinho mais também. A imoralidade, ela meio que se assemelha ali ao abuso de poder. Então, assim, o que é o abuso de poder? Vamos pegar aqui no âmbito policial, né? Às vezes o policial ele até está com a razão, ele até precisa prender o cidadão, levar o cidadão, conduzir ali a situação de alguma maneira, mas lá por algum motivo ou outro ele se exalta e utiliza de uma violência desnecessária, ou então o que é mais comum não era um caso de prisão, né? Porque está alguma confusão, alguma coisa assim, e aí daqui a pouco ele quer prender, né? Pega o cara, algema, joga no camburão e leva, né? Isso é assim, lógico, cada caso é um caso, mas dependendo é um abuso de autoridade, abuso de poder. Ele até tem o direito de fazer isso, não é ilegal. O policial, ele tem o direito de prender, mas tem o jeito certo, tem os motivos certos, né? E tem a forma certa. Às vezes o cara até cometeu um crime, mas o polícia não pode jogar o cara no camburão, bater a cabeça dele e, né, dar umas pancadas. Aí ele tá, apesar do ato ser legal, é imoral. Então, assim, né, a gente tentar exemplificar e daí, né, sempre fazer um comparativo, né, entre ali o abuso de poder, o abuso de autoridade e a imoralidade, né? Às vezes a pessoa começa fazendo tudo certo, tudo legal, tudo bonitinho, daqui a pouco dá um desvio e pronto, já infringiu ali o princípio da moralidade. Então, aqui vamos para um exemplo mais prático, para a gente entender isso aqui dentro da licitação. Ele vai cair de novo. Então, um exemplo seria a antecipação de pagamento a um amigo do administrador público. Tá isso aqui, então vamos exemplificar aqui. Se cair, já volta, porque vamos fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte, antes de falar do exemplo, eu já vou derrubar aqui para a gente... Vai ficar mais fácil. Vou deixar. Vou demorar uns 10, 15 minutos. Princípio da... Então, aqui. Legalmente, nada impede que a administração faça o pagamento antecipado. Então, por exemplo, lá no edital tinha previsão de 30 dias para pagar. Mas a administração vai lá e paga com uma semana, com 10 dias. Legalmente não tem nada de irregular nisso. Né? Seria até bom, né? Tá conseguindo pagar antes, está com dinheiro em caixa, a saúde financeira ali do órgão está ótimo. Né? E quanto antes receber, melhor. Quanto antes puder pagar, melhor. Então, legalmente, não tem um impeditivo legal, assim, de que se pague ali alguns dias antes do período que seria lá o previsível no edital. Mas daí vamos imaginar a situação, então. Né? Todos os fornecedores, todo mundo que vende lá naquele órgão recebe com 15 dias, certinho, cravado. 15 dias depois da nota aceita, ocorre o pagamento. Só que tem um fornecedor lá, que ele é amigo lá do chefe do setor, é amigo lá do presidente do órgão, e o pagamento dele sempre sai com uma semana. Ele entregou a nota lá e tal, atestou a nota, uma semana depois o dinheiro está na conta. E dos outros fornecedores, tudo não, demora lá 15 dias, 20 dias, demora o período que está no edital. Então, assim, apesar de legalmente não ter nada de irregular, de não antecipar o pagamento, mas nesse caso, esse tipo de antecipação é imoral, né? Porque está, lógico, está favorecendo, está beneficiando ali uma empresa, provavelmente por ser amigo, por ter algum vínculo ali, por ter alguma coisa desse tipo, essa empresa, né, está levando vantagem. Aqui a gente já infringe vários outros princípios lá, né, da isonomia, da impessoalidade, né? Então, sim, aqui eu fico o exemplo claro do imoral, do ilegal, né?
o ato é ilegal? Não, não é. Antecipar o pagamento, via de regra, não é legal, mas nesse caso é imoral, porque está antecipando para algum ali, ou por mais que seja alguns, mas que por algum motivo estão sendo beneficiados, estão tendo algum tipo de benefício ali, estão tendo um tratamento diferenciado dos demais. Provavelmente, né, no caso do exemplo aqui, porque é amigo lá, porque tem conhecimento, é chegado, né, e dentro do público, né, dentro do direito público, isso não pode. Né, todo mundo é tratado de maneira igual. Não interessa quem seja, qual empresa seja. Então, aqui esse seria um exemplo clássico de imoralidade dentro das licitações. Vou pegar mais um aqui. Esse aqui é mais também de curiosidade, vamos ver se vai abrir aqui. Aproveitar que vai cair. Esse aqui é um caso concreto que chega a ser até engraçado. Outra coisa, porque jurisprudência, né, quiser pesquisar alguma coisa, o juiz do Brasil ainda é o melhor. Se você pagar, então, o meu até é pago, que está no outro, do outro Chrome aqui. Quando você paga, você tem umas opções de copiar e colar, de modelo até e tal. Então, aqui tem 5 minutos. Moralidade e legalidade. Então, aqui é um caso concreto, né? O governador de Minas utilizou do helicóptero oficial para buscar o filho em uma festa, né? Então, né, pegou o helicóptero lá do estado e foi lá buscou o moleque na festa de helicóptero. Aqui que entra a questão. No princípio da legalidade consiste, que é o que está falando, é que o governador de Minas alega que agiu dentro da legalidade, uma vez que existe um decreto que autoriza a utilização de aeronaves oficiais do estado para o transporte do governador e seus familiares. Vamos ver aqui, ó, o decreto fala aqui, né? Decreto 44.028/2005. Aeronave de transporte especial para atendimento ao governador em deslocamentos, aí que está a questão, de qualquer natureza. Então, aeronave de transporte geral para atendimento ao vice-governador também e demais autoridades em missão oficial. Então, aqui seria missão oficial, mas aqui é de qualquer natureza. O que ele alegou? Não, o decreto, existe a lei, não existe o decreto aqui dizendo que eu posso usar, né? O aeronave de transporte especial. Né? E está dizendo que qualquer natureza, ou seja, para buscar o filho na festa, enquadraria. Aí que entra a questão, mas tudo bem, mas se utilizar do transporte, né, do dinheiro público ali, né, porque além da gasolina, do piloto e tudo mais, ser utilizado essa verba para ir buscar o filho na festa, ou seja, uma coisa pessoal, né, que só diz respeito a ele, só beneficiou ele, a família dele e tudo mais, né? Então, que por mais que considerando ainda que o ato seja legal, mas é completamente imoral. Então, daí é que vem a questão que não, também, né, ele utilizou daquilo ali, mas, na verdade, tem outros decretos que não é bem assim, não pode usar em qualquer atividade, né? Seriam atividades com vínculo, de algum tipo de vínculo público, né? De, de, de função pública ali, né? No desenvolver da função dele de governador, né? Não para viajar com a família, para levar para onde quiser. Então, aqui é outro exemplo claro né, de infração, que é o princípio da imoralidade. Como pode ser legal, mas pode ser imoral ao mesmo tempo. Alguma pergunta aí, alguma coisa? Manda aí que